Agora tá indo. Agora tá indo, então vamos lá. Vai entrar agora, me dá um toque. Som. Shalom Adonai. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus seja louvado. Glória a Deus. O Deus Todo-Poderoso. O grande El Shaddai. O Senhor Jeová. O Deus da guerra. O Deus da verdade. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Glória somente a Ele, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meus amados irmãos, quero pedir desculpa porque houve alguns problemas aqui na produção aqui do vídeo aqui, mas graças a Deus já conseguiram ajeitar aqui, conseguiram consertar. Deus seja louvado, meus irmãos. Eu quero convidar você, os irmãos, os amigos que estão aí ligados conosco aí nessa live do nosso canal Projeto Missões. Amém? Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as próximas aulas, os próximos vídeos. Meus irmãos, convido aí seus amigos, parentes, irmãos, para participar conosco desse estudo. Vamos falar hoje do milênio, amém? Vamos falar do milênio, mas eu quero que os irmãos aí estejam aí convidando os amigos, convidando os irmãos, compartilhando aí no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, para juntos nós dar início a esta aula. Eu quero louvar a Deus, irmão, por mais um dia que o Senhor me concede de poder estar aqui com vocês, para juntos nós aprendemos da palavra de Deus. Palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada afiada de 2 fios. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula, apta para discernir a intenção do coração. Palavra inerrante e infalível. Palavra poderosa que pode hoje, nesse exato momento, mudar a sua vida, mudar a sua história, pois a Bíblia Sagrada é poderosa, como a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é tão poderosa que ela pode transformar a vida de um vil pecador. Ela liberta do mundo das drogas, ela liberta da idolatria, da prostituição, do pecado. A palavra de Deus tem o poder de mudar a sua vida. João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Wanderson Trovão, amém? Pastor por misericórdia de Deus, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Libertação, na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Amém? Você que tem um desejo ou vontade de se filiar ao nosso ministério, entre em contato conosco. Nossa igreja é uma igreja séria que obedece à sã doutrina. Louvado seja Deus. Obedece à sã doutrina, os mandamentos dados pelo Senhor Jesus, que nos ensina a se conduzir como sal da terra e luz do mundo, que nos ensina a andar no caminho estreito, a porta estreita, o caminho de arrependimento, o caminho de santidade. Porque não é de qualquer maneira que vamos subir para o céu, não é de qualquer jeito. Deus requer santidade, Deus requer arrependimento. É necessário que todo homem se arrependa, é necessário que todo homem santifique a sua vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: mas como é santo aquele que vos chamou, portanto sede vós também santo. Louvado seja Deus. E santidade significa
viver uma vida separada, se separar do pecado, se separar da mentira, se separar da idolatria, se separar da prostituição, das obras da carne, se separar completamente desse sistema religioso corrompido, que corrompeu muitas igrejas, com falsas doutrinas, falsos ensinamentos, com a falsa teologia da prosperidade. Eu alerto os irmãos a tomar muito cuidado. Tome muito cuidado, meus irmãos, porque há muitos falsos profetas, há muitas falsas igrejas enganando muitas pessoas nesses últimos tempos. E isso é bíblico, e isso está registrado na Bíblia Sagrada. Nos fins dos tempos haveria muitos falsos doutores, falsos profetas. Nos fins dos tempos a igreja ia se apostatar da fé. Muitos iam estar com os ouvidos tampados, com os ouvidos com comichões, para não ouvir a verdade. Hoje as pessoas querem ouvir um evangelho fácil. Elas querem ouvir aquilo que sacia a sua carne, aquilo que vai agradar essas pessoas. Essas pessoas querem ouvir um evangelho fácil, um evangelho que vai te motivar a viver dentro desse sistema religioso corrompido. Um evangelho que não tem transformação. Um evangelho que não tem novo nascimento. Um evangelho onde a criatura não é transformada. Um evangelho só de dinheiro, só de prosperidade. Esse evangelho é fraco. Esse evangelho não é de Cristo, porque o evangelho de Cristo é transformação de vida. O evangelho de Cristo é transformação de caráter. O evangelho de Cristo é regeneração, é o homem ser regenerado, é o homem nascer de novo, ser nova criatura. Como disse o apóstolo Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, você que me assiste, você que quer ir para o céu, você que quer receber esta graça, a salvação, mude a sua vida, se arrependa hoje dos seus pecados, abandone essas práticas pecaminosas, largue a prostituição, largue a pornografia, largue a masturbação, largue a mentira, largue o adultério, largue as obras da carne, a avareza. Vai largando, meu irmão, porque Cristo está voltando. Jesus está pertinho de vir. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Cristo não vai tardar. Cristo está prestes a vir. Então, meus irmãos, é tempo de arrependimento, é tempo de se arrepender, é tempo de liberar o perdão para aqueles que nos magoou, é tempo de santificação, santifique a sua vida, meu irmão. Obedeça a sã doutrina, o santo ensinamento bíblico, o ensinamento que Jesus deu aos apóstolos, o ensinamento que os apóstolos deu à igreja primitiva, um ensinamento santo, um ensinamento que, se você for ler a história da igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja de oração, era uma igreja de jejum, era uma igreja que santificava a sua vida, era uma igreja que fazia evangelismo, era uma igreja que havia muitos sinais e prodígio, operações de maravilha. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, a sombra de Pedro expulsava os demônios, os aventais, os lenços de Paulo curavam os enfermos. E aonde os apóstolos iam, eles iam na cidade, pregavam o evangelho e acontecia milagres, acontecia transformação de vida. Filipe, na cidade de Samaria, Filipe pregou o evangelho de Cristo, muitos se converteram, muitos foram curados, muitos foram libertos, meus irmãos. Tal onde pregava havia conversão de alma, almas se convertiam ao evangelho, porque esses homens eram sérios, esses homens não se corrompiam, esses homens, louvado seja Deus, eles obedeciam a Cristo, e a mensagem que eles pregavam era Cristo.
Cristo era o centro. Eles pregavam o evangelho do arrependimento, o evangelho que transforma o pecador, o evangelho que liberta a prostituta, que liberta o homossexual, que liberta a lésbica, que liberta o viciado na maconha, o evangelho de Cristo que liberta o homem da cocaína, o evangelho de Cristo que liberta o homem do homossexualismo, que liberta a mulher do lesbianismo. Esse evangelho transformador que os apóstolos pregavam, é esse evangelho que tem que ser pregado dentro das igrejas, a sã doutrina. O que é sã doutrina? O homem só pode ser marido de uma só mulher. O homem só pode ter uma esposa. O que é sã doutrina? É a santidade por inteiro, a santidade que começa do coração, a santidade que começa na alma, no espírito e vai terminar no corpo, porque aquilo que você é dentro de você vai refletir fora. As pessoas, quando olhar para você, vai ver você um homem sério, vai ver você um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Glória a Deus, irmão Daniel, tudo certo? Então, meus irmãos, esse é o Evangelho de Cristo, o Evangelho que me transformou. Vocês que não conhecem meu testemunho, no ano de 2002, na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, eu fui transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, como a Bíblia diz, João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse evangelho mudou minha vida. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu era um jovem perdido, eu andava em treva, eu fui prisioneiro do pecado, prisioneiro das trevas, mas a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar tudo que estava perdido. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho vai mudar a sua vida. Esse Evangelho vai te libertar. Você que está enfermo, você vai ser curado em nome de Jesus. Vai sair o coronavírus, vai sair o câncer, vai sair essa dor de cabeça, vai sair essa queimação do teu estômago. Em nome de Jesus eu ordeno enfermidade, dor na coluna, espírito maligno, depressão, eu te ordeno, sai em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ao nosso estudo. Você que tem a Bíblia, pega a sua Bíblia e vamos abrir ela em Apocalipse. Glória a Deus. O tema do nosso estudo hoje é o milênio. Repetindo, o tema do nosso estudo é o milênio. Você já ouviu falar do milênio? O que é o milênio? Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse significa revelação, o livro escatológico. O que é escatologia? Que trata das últimas coisas, das coisas que há de acontecer, os acontecimentos dos fins dos tempos. Vai acontecer na terra diversos eventos, e um dos maiores eventos que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. E depois em que a igreja for arrebatada, tirada dessa terra, vai acontecer a grande tribulação. Vai acontecer coisas terríveis durante 7 anos. Louvado seja Deus. Então é sobre isso que nós vamos estudar. Estamos aí estudando uma série de estudo do livro do Apocalipse. E tem sido bênção. Tem edificado a vida de muitas pessoas. Amém? Nós temos pouco tempo, irmão. Por que pouco tempo? Porque Jesus está voltando. Jesus está pertinho de vir. Ele está às portas. Jesus está muito próximo, como diz a Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Portanto, estamos vivendo já o fim. O tempo está próximo. Sede sóbrio e vigiai em oração. É necessário que eu e você, noiva do Cordeiro, noiva de Cristo, esteja vigilante. Esteja vigilante. Porque o diabo está fazendo de tudo para roubar sua coroa. O diabo está colocando apostasia dentro de muitas igrejas.
O que está acontecendo hoje? O que era pecado, hoje não é mais. Os escândalos de pessoas que se diz evangélicos, pessoas que se diz pastores, estão escandalizando o evangelho. Escândalos que estão saindo nos jornais, estão saindo nas notícias, e as pessoas estão debochando e dizendo: olha lá o pastor, olha lá a cantora, olha lá aquela irmã. Um amado marido, o outro é envolvido na corrupção política. É tantos escândalos dentro da igreja. É pastores roubando, pastores se prostituindo. É o divórcio dentro da igreja. Irmão, o único lugar que não poderia ter divórcio é dentro da igreja. Porque o casamento é um só. Mas hoje em dia as pessoas estão dentro da igreja, vivendo uma vida semelhante ao ímpio. A impiedade está dentro da igreja, a apostasia. Por quê? Porque muitos estão se desviando da fé. É a apostasia dentro da igreja. Paulo diz isso, que nos últimos tempos havia apostasia. É o abandono consciente da fé. Estão se desviando da verdade, estão se desviando do caminho estreito. A porta é estreita, não tem outro caminho. Existe só dois caminhos: o evangelho da porta estreita. O evangelho da porta estreita é o caminho da renúncia, é o caminho do novo nascimento, é o caminho da transformação. Se você quer ir para o céu, se você quer salvação, o caminho é estreito. Agora, se você quer viver sendo enganado por esses lobos, falsos profetas, você vai viver o evangelho da porta larga, o evangelho que pode tudo, o evangelho fácil, o evangelho escandaloso, o evangelho que eles transformou a igreja em comércio. Líderes e pastores que só querem dinheiro, pessoas que querem viver como o mundo, querem viver como ímpio, pessoas que estão andando seminuas, mulheres estão andando seminuas dentro da igreja, pessoas dentro da igreja vivendo semelhante aos ímpios. O caminho é estreito. Mas vamos ao tema do nosso estudo: o milênio. Estamos no fim. Jesus está voltando. É necessário a igreja se arrepender, voltar às primeiras obras, santificar, viver uma vida de oração e jejum e obediência à sã doutrina. O que é sã doutrina? O santo ensinamento da palavra de Cristo. Vamos lá. Milênio. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. O tema do nosso estudo hoje é o milênio. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, diz a Bíblia: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. O que significa a palavra milênio? O que significa milênio? A palavra milênio significa, corresponde 1000 anos. Então, o termo milênio corresponde a 1000 anos. Então, quando você ouve falar milênio, corresponde a 1000 anos. A doutrina do milênio é essencialmente bíblica. Essencialmente bíblica. O milênio é bíblico. Os 1000 anos. O reino de Cristo que vai ser estabelecido na terra durante 1000 anos. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos fazer uma definição do que é o milênio. Milênio é um período de 1000 anos, a qual Cristo há de reinar plenamente sobre o mundo. Então, a palavra milênio corresponde a 1000 anos, que será o reino de Cristo. Cristo há de reinar plenamente sobre todo o mundo. Cristo governará a terra com os seus santos a partir da cidade de Jerusalém. Será um reino de justiça, onde Cristo será rei e governará com absoluta retidão.
de acordo com Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1 até o 5. Então, meu irmão, a definição de milênio. Milênio significa 1000 anos. Será o reino de Cristo. Cristo vai reinar sobre todo mundo durante 1000 anos. Ele vai estabelecer o seu reinado. Durante 1000 anos, Cristo vai reinar sobre a terra. Louvado seja Deus. Ele será o rei que vai governar o mundo. E o seu reino será dirigido, a sede do reinado de Cristo será em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, milênio será 1000 anos que Cristo vai reinar, vai estabelecer o seu reinado, será exaltado, será reconhecido pelos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Trata-se de um reino literal, cujo principal objetivo é a exaltação de depois do arrebatamento da igreja. O milênio vai ser depois de 7 anos de grande tribulação. O milênio será depois da batalha do Armagedon. Bem no final da grande tribulação, quando as nações vêm contra Israel, o anticristo e o falso profeta e a besta vai reunir as nações a vir contra Israel. O anticristo vai tentar dominar Jerusalém, vai tentar exterminar os judeus, assim como Hitler fez, matou milhares de judeus. O anticristo vai tentar acabar com os judeus, porque Israel vai romper a aliança que fez com o anticristo. Quando os judeus perceberem que o anticristo não é o Messias, Israel vai romper a aliança. Então o anticristo vai vir com tudo para exterminar os judeus. E o que vai acontecer? Na batalha do Armagedon, quando as nações já tiverem tudo preparada para atacar Israel, os judeus vão clamar pelo Messias. E o Messias, que é Jesus, ele vai vir sobre o Monte das Oliveiras e vai derrotar os inimigos de Israel. Logo após Jesus vencer a batalha do Armagedon, então Jesus vai estabelecer o seu reinado de 1000 anos sobre a terra. Isto é milênio. O milênio, o reino do Messias. Cristo, o Rei da Glória, vai governar o nome do Senhor Jesus. Então, como que será o milênio? Será depois da batalha do Armagedon. Logo depois que Jesus vencer o Armagedon, Jesus vai estabelecer o seu reino em Israel. O reino do Messias, o reino de 1000 anos, o milênio. E o que vai acontecer? O milênio terá início logo após Jesus vencer a grande batalha do Armagedon. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. E Satanás será preso no abismo por 1000 anos. E não, o que vai acontecer no reinado do Messias? Durante 1000 anos, depois da batalha do Armagedon, o anticristo, o falso profeta e a sua imagem serão lançados no lago de fogo. E Satanás será preso. Há muitas pessoas que têm essa dúvida: mas o diabo está preso. O diabo está solto. Pastor Manso, o diabo está preso ou solto hoje? Irmão, o diabo está solto. Ele veio matar, roubar, destruir. Sendo que o seu poder é limitado. É limitado, tem limite. Se o diabo estivesse preso hoje, o mundo ia ter paz, não ia ter roubo, não ia ter estupro, não ia ter homossexualidade, não ia ter macumba, não ia ter feitiçaria, não ia ter violência, os homens não iam se matar, não ia ter droga, não ia ter o crack, não ia ter a cocaína, se o diabo estivesse preso. Mas ele não está preso, ele veio matar, roubar e destruir.
Ele anda ao derredor, bramando como leão, como diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Agora, após a batalha do Armagedon, Jesus vai vencer o Armagedon, vai lançar no lago de fogo o anticristo, o falso profeta e a besta, e vai prender Satanás. Satanás só vai ser preso no milênio, no reinado do Messias. Jesus vai reinar durante 1000 anos, e logo depois que Jesus vencer a batalha do Armagedon, ele vai prender Satanás. É bíblico? Claro que é bíblico. Me mostra na Bíblia agora. Vou te provar na Bíblia que Satanás vai ser preso. Se ele vai ser preso, é porque ele está solto. Não é verdade, irmão Daniel? Se ele vai ser preso, é porque ele está solto. E ele vai ser preso no milênio. Vamos ver isso na Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Diz a Bíblia assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um tempo. Irmão, no milênio, Satanás vai ser preso. Quando Cristo vier derrotar, Jesus vai vir derrotar o Messias, vai derrotar o anticristo, vai derrotar a besta, vai derrotar o falso profeta, vai derrotar os inimigos que vier contra Israel. E Satanás, que é o diabo, Satanás significa acusador, adversário. Ele vai ser preso no abismo, vai ser aprisionado, e durante 1000 anos ele vai ficar preso. E depois de 1000 anos será solto por um tanto de tempo. E depois, no final, receberá a condenação eterna. Condenado ele já está. Mas durante esse 1000 anos que Cristo reinar na terra, Satanás vai ser aprisionado no abismo. E o anticristo, o falso profeta, vai ser lançado no lago de fogo. Louvado seja Deus. Os irmãos entenderam? Então, durante o milênio, durante 1000 anos, Satanás será preso no abismo. No milênio, quando Cristo estabeleceu o seu reinado, o anticristo será derrotado. O falso profeta e a besta será derrotado. E a derrota do anticristo e do falso profeta será no lago de fogo. Eles irão para o lago de fogo. E Satanás, que destruía, que enganava as nações, será lançado no abismo e será encerrado, será preso em cadeias no abismo. Quem estará no milênio com Cristo? Irmão, então vamos lá. Quero que os irmãos entendam bem. Milênio será o reino do Messias durante 1000 anos. Ele vai estabelecer o seu reinado sobre a terra. Ele vai vir, Jesus vai vir no final da grande tribulação. Ele vai vir com sua igreja. E na batalha do Armagedon, Jesus vai destruir os inimigos, lançando o anticristo, o falso profeta, no abismo, ou no lago de fogo, e prendendo Satanás. Jesus vai estabelecer o seu reinado em Jerusalém, em Israel. E quem estará com Cristo no milênio? Quem estará no milênio com Cristo? A igreja vai estar com Cristo no milênio. Nós vamos estar com Cristo no milênio. Glória a Deus. Eu sou a igreja. Você que está me assistindo é a igreja de Cristo. A igreja que embranqueceu as suas vestes no sangue do Cordeiro. A igreja que abandonou o pecado. A igreja que não se assentou na mesa de Jezabel.
A igreja que não manchou as suas vestes no adultério, na prostituição, na mentira, na apostasia. Eu falo de uma igreja santa, irrepreensível. Uma igreja que santificou o corpo e a alma e o espírito. Essa igreja, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. A igreja que pregou o evangelho de arrependimento, de santidade, de porta-igreja. De porta estreita, a igreja de Cristo estará com Cristo no milênio. Irmão, eu estou feliz porque eu vou estar com Cristo no milênio. Você vai estar com Cristo no milênio. O reino do Messias, durante 1000 anos, ele vai reinar sobre toda a terra. Louvado seja Deus. E nós estaremos com ele, já glorificado para a glória de Deus. Meus irmãos, então, quem estará com Cristo no milênio? A igreja reinará com Cristo. Pastor, me mostra na Bíblia agora. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A igreja vai estar no milênio? Nós vamos estar com Cristo no milênio? Vamos. Claro que nem todo mundo é igreja. Nem todo mundo é igreja. Existe a igreja louca e existe a igreja prudente. A igreja louca não estará com Cristo no milênio. A igreja prudente, a igreja santa, a igreja que viveu uma vida de arrependimento e santidade, porta estreita, a igreja que verdadeiramente não se contaminou com este mundo, essa igreja que vai estar com Cristo no milênio. Infelizmente, não vai ser todos que vai estar com Cristo. Amém? Só os fiéis. Só a noiva do Cordeiro. Só aquela que andou na porta estreita. Aquela que guardou a sã doutrina. Aquela que foi obediente aos mandamentos de Cristo. Aquela que verdadeiramente santificou a sua vida e mudou a sua vida. Amém? Então vamos ver na Bíblia. A igreja estará com Cristo no milênio. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui a Bíblia está dizendo, Apocalipse 20, versículo 6, que nós vamos reinar com Cristo 1000 anos. Nós, igreja de Cristo, vamos reinar. A Bíblia está dizendo, bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Quando Cristo vier arrebatar a igreja, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, 16, 17, 18, a Bíblia diz assim, porque o mesmo Senhor descerá no céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então os fiéis, os santos que morreram serão ressuscitados, vão receber um corpo glorificado. Esses que são a igreja, que são os santos de Cristo, vão reinar durante 1000 anos com o Messias. Nós vamos reinar. Primeiro versículo que prova que nós vamos reinar com Cristo, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Segundo versículo que prova que a igreja vai reinar com Cristo, Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que diz assim, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Terceiro versículo que prova que vamos reinar com o Messias no milênio. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Quarto versículo que prova que a igreja vai reinar com o Messias no milênio. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e o 27. Todos os salvos em Cristo, irmão, serão reis e sacerdotes, reinarão com Cristo com poder e autoridade. Está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro,
como também recebi de meu Pai. O quinto versículo que prova que a igreja vai reinar com Cristo no milênio. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, todo sofrimento do cristão contribui para o bem. Todo sofrimento do cristão terá um grande benefício. Receberemos uma grande bênção. Esse sofrimento que eu tenho hoje, que você tem hoje, meu irmão, vale a pena sofrer por Cristo. Vale a pena ser perseguido, vale a pena ser apedrejado, vale a pena morrer por amor a Cristo, porque reinaremos com Ele no milênio. Vamos fazer parte desse reinado. Nós vamos estar com Cristo no milênio. Glórias a Deus. O próprio Senhor Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado. Antes da fundação do século, nós estaremos com Cristo para sempre. Nós vamos fazer parte do milênio. Vamos fazer parte das bodas do Cordeiro. Vamos fazer parte da vida eterna. Vale a pena ser cristão. Meus irmãos, está sofrendo? Glorifica a Deus. Seja fiel. Não desista. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Amém? Vamos lá. Então, a igreja vai reinar com Cristo no milênio. E quem mais vai reinar? Vamos ver? No milênio estará com o Messias os homens que não adoraram a besta. Como assim, pastor? A igreja de Cristo, que foi arrebatada, e na grande tribulação, a marca da besta na mão e na testa, essas pessoas serão judeus e também gentios. Eles vão ser perseguidos pelo anticristo, vão ser mortos. Eles vão se arrepender e vão aceitar o evangelho do reino. Vão aceitar o Messias. E eles vão ser mortos na grande tribulação. Eles também estarão com Cristo no milênio. Os homens que não adoraram a besta. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vamos ver isso? Quem estará com Cristo no milênio? A igreja de Cristo. E também os homens que não receberam a marca da besta, que não se prostraram diante do anticristo. Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui, irmão, Apocalipse 20, versículo 4. Quem estará no milênio com Cristo? Número 1, a igreja. Número 2, homens que não aceitaram a marca da besta. Foram degolados, foram decapitados. Não aceitaram a marca da besta. Não se prostraram diante da besta. Quem são esses homens? Quem são esses homens? Serão judeus e gentios que vão crer no Messias na grande tribulação. Eles vão crer no Messias. Eles vão se arrepender, eles vão aceitar o Messias. Eles vão aceitar o evangelho do reino. Eles vão crer na mensagem pregada pelas duas testemunhas. E esses homens morrerão por amor do Messias. O anticristo vai demolar. Ele vai torturar, vai matar todos os homens
que não aceitar o seu governo, que não aceitar a marca da besta. Vamos ver isso? Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. Diz assim: depois dessas coisas olhei, eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 13 e o 14, diz assim: e um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, há muitas pessoas que têm dúvida: haverá salvação na grande tribulação? Pessoas vão ser salvas na grande tribulação? Vão. A Bíblia está dizendo aqui. E quem vão ser esses salvos? Judeus e também gentios. Essas pessoas que vão ser salvas na grande tribulação são pessoas que nunca ouviram o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino vai alcançar essas pessoas na grande tribulação. Eles vão se arrepender, eles vão crer no Messias, vão ser degolados, mortos pelo anticristo. Esses serão os salvos da grande tribulação. Agora, a igreja já foi salva, já foi arrebatada. Pastor, e os crentes que não subir no arrebatamento? O arrebatamento é único. Não terá dois arrebatamentos. O arrebatamento será um. Crentes rebeldes, crente que traía sua esposa, crente que matou, crente que fornicava, crente que era viciado em pornografia, crente caloteiro, mentiroso, fofoqueiro, esses vão ser amigos do anticristo. Esses crentes carnudos que escandalizam o Evangelho, eles vão ter um meia-meia nas suas testas e nas suas mãos. Crentes infiéis, crentes que não se arrependeram dos seus pecados, crentes que estavam vivendo na igreja praticando todo tipo de iniquidade. Esses aí serão condenados. Esses aí vão fazer parte, vão ser aliados do governo do anticristo. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Alguma pergunta aí, Daniel? Não. O milênio não é uma fantasia nem uma criação poética. É o reino de Deus que o Senhor Jesus Cristo, juntamente com a sua igreja, implantará neste mundo logo após a grande tribulação. Meus irmãos, a dúvida? Os irmãos querem fazer pergunta? Vamos lá. Qual é o objetivo do milênio? Qual será o principal propósito do reinado do Messias durante 1000 anos? Qual será o principal propósito do reinado do Messias durante 1000 anos? Vamos ver? O objetivo do milênio. O milênio será implantado tendo vários objetivos bem definidos. Glória a Deus. Número 1. O primeiro objetivo do milênio. Número 1. Exaltar a Cristo. Como assim, pastor? Qual o propósito de Deus no reinado de 1000 anos? Qual o principal objetivo do milênio, do reinado de Cristo? Exaltar a Cristo. Cristo será exaltado sobre todo o céu e toda a terra. Vamos ver isso? Todos os povos, principalmente Israel, terão de se curvar ante de Cristo, cujo nome será sublime e soberanamente exaltado como Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. O primeiro objetivo do milênio é exaltar o Messias. Israel, que não aceitaram o Messias na sua primeira vinda, quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, eles vão ter que se curvar. As nações rebeldes, as nações soberbas, como todas as nações, terão que se encurvar diante do Messias. Terão que exaltar o Messias, porque o Messias é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, a vinda de Cristo para reinar no milênio, o primeiro objetivo do milênio é exaltar o Messias. Vamos ver isso na Bíblia? Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Diz assim a Bíblia, ó, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo vai reinar no milênio. Vai reinar sobre Israel e sobre todo o mundo. E todo joelho e toda língua vai confessar que Jesus é o Messias. Veja isso na Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Diz assim a Bíblia: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O primeiro objetivo do milênio é exaltar o Messias. Todos os joelhos, principalmente de Israel, se dobrarão diante do Messias e confessarão que Jesus é o Messias para a glória de Deus. Segundo principal propósito e objetivo do milênio: manifestar o reino de Deus na sua plenitude. O primeiro, exaltar o Messias. O segundo, manifestar o reino de Deus na sua plenitude. Como assim? Vamos ver na Bíblia. E em Mateus 6,10, na oração dominical, o Senhor Jesus ensinou-nos a orar: venha o teu reino. Esta petição será plenamente respondida quando vier o Senhor Jesus, juntamente com sua igreja, inaugurar o milênio. A exposição mais visível do reino de Deus na terra. Na oração do Pai Nosso: venha o teu reino. O reino do Messias virá. Cristo vai governar a terra. Cristo será o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo será exaltado sobre todo o céu e sobre toda a terra. Cristo vai estabelecer o seu reinado durante 1000 anos e juntamente com sua igreja reinará como Rei e como Senhor. Terceiro principal objetivo do milênio: mostrar que este mundo pode ser administrado com justiça e equidade. Equidade. O terceiro principal objetivo do reinado do Messias no milênio é mostrar que esse mundo pode ser administrado com justiça, porque o reino do Messias vai ser com justiça e equidade. Em consequência da corrupção e dos desmandos administrativos dos governantes, a população da terra é assolada pela fome, pela falta da habitação
e por muitas outras necessidades básicas. Todavia, quando Cristo instaurar o seu governo, mostrará que todos esses problemas podem ser rapidamente e perfeitamente solucionados. Esses problemas, corrupção, esses governos corrompidos, essa pobreza, esses problemas sociais que a terra vive hoje, no reinado do Messias, não vai ter esses problemas. O reinado de Cristo durante 1000 anos será um reino próspero, será um reino de justiça. Quarto principal objetivo do milênio. Há uma pergunta aqui. Último. Edneia de Sá Silva Engracino. Pastor, aquele que ficar após o arrebatamento e se arrependerem poderão ser salvos? Irmã, presta bem atenção. Se antes da grande tribulação, esses crentes rebeldes, crente que não se arrepende de seus pecados, não conseguiram subir no arrebatamento, na grande tribulação, eles serão entregues às suas paixões. Eles serão entregues ao anticristo, irmão. A salvação na grande tribulação vai ser para quem não conheceu a palavra. Vai ser para aqueles que não ouviram o Evangelho. Não haverá segunda chance, irmã. A parábola das 10 virgens é bem clara. As virgens loucas que perderam a salvação bateram na porta querendo entrar. E Jesus falou: eu não vos conheço. A oportunidade de arrependimento é agora. É já. É hoje. Depois que a igreja for arrebatada, os crentes que não subir, já era. Que isso, pastor? Já era. As virgens loucas não receberão salvação. Quem é as virgens loucas? A igreja louca. Por que igreja louca? Igreja que bebia, igreja que fumava. Hoje tem até igreja de homossexualismo. Igreja gay. Pastor, isso é preconceito? Não. Os princípios bíblicos, a sã doutrina condena toda a prática de relação sexual com pessoas do mesmo sexo. A igreja louca não terá parte com Cristo. A igreja louca, quem é? Os adúlteros, o adultério dentro da igreja, os irmãos que traem sua esposa, pastores adúlteros, cantores gospel, que comercializaram o evangelho, que venderam as suas músicas, que se enriqueceram no evangelho. Vocês não terão parte com o Messias. Então quem vai ser salvo na grande tribulação? Judeus e gentios, que nunca ouviram o evangelho do reino, que nunca tiveram a oportunidade que nós tivemos. Esses que se arrepender e que receber o Messias, receberão a salvação. Deus seja louvado. Agora, se alguém quiser me provar, ao contrário, prova aí, irmão, na Bíblia. Tem muitos pastores enganando o povo aí, ó. Por isso que tem muitas igrejas apostatadas. Igreja dormindo, igreja no pecado. Tem crente falando: se eu não subir agora, eu subo depois. Isso é mentira. Esse pastor está te enganando. Você tem que subir agora. Se o arrebatamento for agora, nós temos que subir agora. O arrependimento é agora, é já. Você está sendo enganado. O arrebatamento é único, é um só. Não haverá dois arrebatamentos. Depois do arrebatamento da igreja, haverá salvação na grande tribulação para judeus e gentios também, que se arrependerem e que vão ser devorados, vão morrer
Porque eles não vão aceitar o governo do anticristo, eles não vão aceitar o governo do anticristo, não vão aceitar a marca da besta. Esses sim serão salvos. Agora hoje tem um monte de crente aí, comunista, pastores esquerdopatas, pastores esquerdistas, crentes que apoiam aborto, crentes que andam na sensualidade. Eu vou falar, crentes que hoje não parecem igreja, envolvidos em corrupção, entram para a política. Que vergonha! Que vergonha para o evangelho! Pastores sendo presos porque roubou, pastores e clientes fazendo, pastor estrupando, irmã traindo o esposo, crente bebendo, crente hoje em dia não dá para conhecer os crentes. Na rua hoje, as mulheres cristãs se vestem como prostituta. Aí fala assim, não tem nada a ver não, Deus só quer o coração, Deus só quer o coração. Aí essas irmãs que falam que Deus só quer o coração, gosta de mostrar as nádegas, fazendo os homens pecar na cobiça. Gosta de mostrar os seios, com aquela juruzinha tomara que caia, e os seios tudo para fora. E os irmãos casados na igreja, olhando para os seus seios, cobiçando o seu corpo, cobiçando essa lascívia, essa sensualidade. Se arrependam! Se quiserem ser salvos, se quiserem subir no arrebatamento, largue a prostituição, largue o adultério, largue a lascívia. Aleluia. Pastor, eu gostava muito de você, mas você está sendo muito grosso, está sendo muito arrogante, você está muito bravo. Irmão, se você não quiser me assistir, faz um favor. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro não, para ficar te enganando não. Eu não estou aqui passando envelope não. Eu não estou pedindo o seu dízimo não. Porque quem gosta de enganar, eles querem o teu dízimo, quer passar envelope, quer dinheiro. Agora, homens e mulheres que têm compromisso com a verdade, eles vão pregar o arrependimento, eles vão pregar a salvação para você. Eles vão pregar a santidade. Deus seja louvado. Se fosse para mim ganhar dinheiro, que nem muitos estão fazendo aí, enganando as pessoas, fazendo campanha disso, fazendo campanha daquilo, passando envelope, arrancando dinheiro do povo, eu faria isso. Se eu quisesse ser um pastor rico, eu seria. Se eu quisesse ter dinheiro, eu teria, porque hoje é fácil enganar as pessoas. Hoje esse negócio de revelação, esse povo que gosta de ficar entregando a revelação, só entrega a revelação que Deus vai te abençoar. Só entrega a revelação que Deus vai te dar um carro. Só entrega a revelação que você vai ganhar na Mega Sena. Só entrega a revelação que Deus vai te dar um novo marido. Eu quero ver esses falsos profetas, enganadores, que ficam revelando aí nas igrejas, dizer assim, Deus me revela. Você que está vivendo adultério, se tu não largar o adultério, tu vai para o inferno. Eu quero ver esses homens entregar a revelação dizendo, Deus me revela, se tu não parar de mentir, tu vai para o inferno. Você que fuma, você que bebe, você que é fofoqueiro, contendeiro, você que anda na sensualidade, Deus está me revelando o certo da tua vida hoje. Eles não entregam não. Essa revelação não dá dinheiro. Essa revelação não traz glória. Porque quando tu revela a verdade, revelar o propósito de Deus para a salvação da tua alma, tem pessoas que, as igrejas que pregam a verdade são vazias, são mais atacadas, as pessoas se levantam, falam mal, faz calúnia, fica procurando erro, mas é esta igreja que Deus quer. A minha igreja mesmo é poucos membros, pequena. Uma igreja que praticamente tem pouquíssimas pessoas. Por quê? Na minha igreja, meu irmão, eu não fico passando voto. Eu não fico obrigando, condenando os irmãos. Se não dizimar, vai para o inferno. Se não dar oferta, vai perder a bênção. Está repreendido em nome de Jesus. Esse evangelho aí é o evangelho do engano.
São pastores que valoram. A alma tem o dízimo, o dinheiro tem mais valor para muitos líderes do que a alma. Do que a alma. O povo está sendo enganado. O povo está sendo enganado. Eles não valorizam a tua alma. Você tem valor pelo aquilo que você tem para oferecer. Se você tiver dinheiro, você é bem tratado. Você é ungido. Você tem oportunidade. O tratamento na igreja é especial para você. Agora os irmãos são pobres, que não tem nada, quer dar disciplina. Pastor quer chamar de ladrão porque não deu dízimo. Pastor não quer dar oportunidade. Pastor não quer acreditar na tua chamada. Mas, irmão, continua fiel. Continua fiel. A minha igreja é pequena, tem poucos membros, mas eu prefiro ir para o céu com poucos membros do que ter uma igreja grande, cheia de dinheiro e perder a salvação. Porque todos nós, pastores, vamos prestar conta com Deus. Você, pastor, vai prestar conta com Deus dos dízimos e oferta. O que você fez com os dízimos e oferta da sua igreja? Você vai prestar conta com Deus das almas que Deus colocou nas suas mãos, dos membros da igreja. Você e eu vamos prestar conta com Deus. Está pensando que o evangelho é brincadeira? Vamos voltar ao estudo aqui, irmão. Estou entregando uma revelação. Olha, isso aqui é a revelação do céu. Receba aí, ó. Vamos terminar aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. A presença de Deus está aqui, irmão Daniel. Glória a Deus. Qual é o principal objetivo do milênio? Exaltar Cristo. Número 1. Aleluia. Número 2, manifestar o reino de Deus na sua plenitude. Número 3, mostrar que este mundo pode ser administrado com justiça. Número 4, deixar bem claro que os reinos deste mundo pertencem a Cristo. Na verdade, tudo pertence a Jesus. Os reinos do mundo vieram ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse, versículo 11, capítulo 11, versículo 15. Diz assim: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que dizia: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Irmão, então o principal objetivo do reinado do Messias no milênio é que os reinos do mundo vieram a ser de Cristo. Cristo reinará o mundo. Daniel capítulo 7, versículo 14. O seu reinado será um reinado de poder, será um reinado de glória. Daniel 7,14 diz assim: Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino que não será destruído. Então, o principal objetivo do reinado do Messias no milênio: o seu reino será eterno. O seu reino não será destruído. Louvado seja Deus. Desta forma, cumprir-se-á a aliança que Deus estabeleceu com a casa de Davi, da qual veio legalmente ao Senhor Jesus. Isaías 9, versículo 7. Amém? Anote aí, os irmãos. Como será o milênio? Pastor, como vai viver as pessoas no milênio? Como vai ser o reino do milênio? Já estou terminando, meus irmãos. Como será o milênio? Como é que vai ser a convivência das pessoas no milênio? Como que será o governo do Messias no milênio? Como será o milênio? O milênio será um reino. Será um reino não somente de bênçãos espirituais, como também materiais, conforme explica a Sagrada Escritura. Então, como será o milênio? Será um reino
de bênçãos espirituais e de bênçãos também material. Que no milênio, irmão, vai haver uma restauração, vai haver paz, vai haver uma prosperidade espiritual. O mundo vai entrar, vai viver debaixo da bênção do Messias. Então, como que vai ser então esse reinado? Vamos lá. Número 1. Como será o reinado do Messias no milênio? Número 1. Terá início com um grande derramamento do Espírito Santo. Olha aí a bênção espiritual. Terá um grande derramamento do Espírito Santo. Profetizou Zacarias, irmão. Vamos ver? Que quando os israelitas se vierem cercados pelas nações da terra para destruí-los, clamarão angustiados pelo socorro divino. Nessa ocasião crucial, Jesus haverá de se manifestar com grande poder e majestade sobre Jerusalém. E juntamente com a sua igreja glorificada, livrará Israel de certeira destruição. Israel pranteará, humilhado e arrependido, aceitando o Messias, a quem rejeitaram na sua primeira vinda. Nesse texto, nesse exato momento, experimentarão uma grande efusão do Espírito Santo. Ou seja, Israel vai se arrepender, Israel vai clamar pelo Messias, Israel vai crer no Messias. E o que vai acontecer depois? O que vai acontecer no início do milênio? Em todo o milênio haverá uma efusão do Espírito Santo, um derramamento do Espírito Santo. O reino do Messias no milênio será um reino cheio do Espírito Santo. Vamos ver isso na Bíblia, meu irmão. Zacarias capítulo 9, Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei, olha aqui, ó. Como será o milênio? Será um reino de bênçãos espiritual, terá um grande derramamento do Espírito Santo, porque aqui, ó, Zacarias 12, 9 e 10, ó, derramarei o Espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Amém? Número 1, então, será um reino de bênçãos espirituais. Terá uma efusão do derramamento do Espírito Santo. Número 2, como será o milênio? Número 2, Jesus governará com os seus servos no milênio. O governo de Cristo será teocrático. Como será o governo do Messias no milênio? Será um governo teocrático. Que palavra é essa, pastor Wanderson? Teocrático. O governo do Messias será teocrático. A palavra teocrático no grego, teo quer dizer Deus, cracia quer dizer poder. Ou seja, teocracia quer dizer um governo de poder. Teo quer dizer Deus, cracia quer dizer poder. Então, como será o governo do Messias no milênio? Será um governo teocrático, teocracia. É um sistema de governo governado pelo Deus Todo-Poderoso, vindo do céu, implantando-se a mão do homem, que é corruptível. A mão do homem é corruptível. Seu reino jamais passará a outro povo, será eterno. Daniel capítulo 2, versículo 44 e 45. Daniel 7, 27. O reino, o governo do Messias durante 1000 anos será um governo sem corrupção. Será um governo governado
pelo próprio Senhor Jesus. Um governo governado com poder e justiça. Tudo que ainda restar de estruturar dos impérios, reinos e governo, será aniquilado e substituído pelo reino de Cristo. Jesus reinará com poder pleno sobre a terra. 1 Timóteo 1,17, ao Rei do século, invisível e imortal, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. As palavras do salmista, declarado no Salmo 96, serão cumpridas na implantação do reino do Messias no milênio. Louvado seja Deus. Então, como será, meus irmãos, o milênio? O governo que Cristo vai reinar. Cristo terá um governo teocrático, um governo governado por Deus com poder, retidão e justiça. Não será como os governos dessa terra, um governo sujo, corrompido. Número 3, será um período de grande conhecimento da palavra de Deus. Porque no milênio terá um grande conhecimento da palavra de Deus. Cristo vai ensinar. Vamos ver isso na Bíblia. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías capítulo 2, versículo 3. Diz ainda em Isaías: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 9. Então, no governo do Messias, no milênio, será um reinado de conhecimento. Como será o milênio? No governo do Messias, no milênio, será um governo de paz. Por que de paz? Satanás vai estar preso. Durante 1000 anos, Satanás vai estar preso. E Cristo vai reinar sobre a terra. Então haverá o quê? Paz. Haverá paz no mundo inteiro. Porque o diabo que matava, que estrupava, que fazia as pessoas usar droga, que tirava a paz das pessoas, que fazia guerra, terrorismo, vai estar preso. Então, o governo do Messias no milênio será um governo de paz. Paz que nunca houve em toda a história de governo algum. Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Jesus é o príncipe da paz, então o seu governo será de paz. E durante o milênio, o homem desfrutará da paz que só Jesus pode dar. E que não depende das circunstâncias, tá, irmão? Durante o milênio, o reinado de Jesus no milênio será de paz. Somente Jesus, somente o Messias pode dar paz. João 14, versículo 27. Jesus disse: deixo-vos a paz, mas não vou lá dor como o mundo a dá. Salmo, capítulo 4, versículo 8. Em paz dormirei, em paz acordarei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Então, irmão, no governo do Messias, durante o milênio, as pessoas vão ter paz no dormir e paz no acordar. Será um governo reinado com paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Não haverá mais guerra ou ações terroristas durante os 1000 anos de paz sobre a terra. Isaías 2, versículo 4. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxada e as suas lanças em foice. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra.
Ou seja, no milênio não haverá mais guerra. Por quê? O governo do Messias será um governo de paz. Jesus é o príncipe da paz. Então, como será o reinado do Messias no milênio? Será uma era de abundante saúde física e mental. Haverá saúde, irmão. Não haverá mais essas pragas, coronavírus, câncer, ebola. Haverá durante 1000 anos haverá paz e haverá também saúde. Como assim saúde? Está na Bíblia? Tá, vamos ler aqui. Olha o que diz a Bíblia, ó. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos. Olha aí. Os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebatarão no deserto e o ribeiro no ermo. Isaías 35, versículo 3 ao 6. Quando Jesus estava na terra, ele já curava muitos enfermos. Imagine agora o reinado do milênio. Imagina agora Cristo reinando sobre a terra durante 1000 anos. Haverá paz, não haverá guerra. Será um reino de saúde, um reino de bênção para a saúde. Será um reino de prosperidade e segurança e vida longa. As pessoas vão viver mais tempo, vão viver mais anos. Está na Bíblia? Tá, vamos ver. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das horas das suas mãos até a velhice. Aonde está escrito? Isaías 65, versículo 22. Como será o milênio? Será um período de plena recuperação ecológica da terra. Será um período de plena recuperação ecológica da terra. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. E o ermo exultará e florescerá como rosa. Abundantemente florescerá e também regozitará. De alegria exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Isaías 35, versículo 1 e 2. Pode falar a pergunta. Pedro Lucas. E as pessoas que estão no pecado vão ter paz por 1000 anos? Amém. Vamos lá. Glórias a Deus. Irmão Lucas, que? Pedro Lucas. Pedro Lucas. Meus irmãos, eu acabei de falar. Pedro Lucas está perguntando, as pessoas que viveram no pecado, é isso? Como que elas vão viver no pecado se o reino do mundo será governado por Cristo? Como que essas pessoas vão viver no pecado se Satanás vai ser preso por 1000 anos? Se a terra vai ser cheia do conhecimento, vai ser cheia do derramamento do Espírito Santo, se o povo vão se arrepender e vão crer no Messias, glórias a Deus, irmão, não tem como. O governo vai ser governado por Cristo, é o reinado do Messias. Não haverá essa podridão, não haverá esse pecado. Até porque Cristo vai estabelecer o seu reinado. Glórias a Deus. O mundo vai ser governado por Cristo. Satanás, que enganava as pessoas, vai estar preso. Vai passar por uma restauração à terra. O governo de Cristo, o reinado do Messias, as pessoas vão crer no Messias, vão aceitar o Messias, vão adorar o Messias, vão se curvar diante do Messias. Que pecado que vai ter? Um reinado santo, um reinado dominado e governado pelo Messias. Aonde que vai estar o pecado aí, irmão? Pense nisso. Vai.
haver pecado. Não vai haver pecado, não tem como. Depois do milênio, Satanás vai ser solto e vai enganar as nações de novo. Aí depois, que é chamado Gog e Magog, Satanás vai ser destruído. As nações que foram cheias do conhecimento, que estavam adorando o Messias, Satanás vai enganar de novo, depois do milênio, porque Satanás vai ser solto só depois de 1000 anos. Mas depois vem o juízo final. Mas durante 1000 anos, no reinado de Cristo, não haverá pecado, não haverá prostituição. Por quê? Porque é Cristo que vai reinar sobre a terra. As pessoas vão adorar o Messias, vão se encurvar diante do Messias, vão se arrepender dos seus pecados e não vão praticar o pecado, porque o diabo está preso e não vai enganar mais as pessoas durante 1000 anos. Amém? Espero ter esclarecido para o irmão. Vamos lá. Como será o milênio? Durante o milênio haverá harmonia até entre os animais. Como aí? Haverá harmonia até entre os animais. Os animais hoje, irmão, eles não podem viver junto com o ser humano. Existem feras que matam, como leão, como serpente. Mas no milênio, no reinado do Messias, haverá harmonia entre os animais. Está na Bíblia? Está. Isaías capítulo 11, versículo 6. Isaías 9, versículo 6 ao 9. Isaías 65, versículo 25. Olha o que diz. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. E o leão comerá palha com o boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. No reinado do Messias, Israel habitará seguro. A terra prometida, a terra de Israel, terá uma segurança, terá paz. Estará de posse, Israel terá o domínio de todo o território. Essa briga que vocês vê hoje lá em Israel, no Oriente Médio, Israel terá posse de todo o seu território. Que o Senhor prometeu a Abraão, no capítulo 48 de Ezequiel, descreve. Em detalhe, os termos que as 12 tribos de Israel ocuparão no período do milênio será um território muito maior e muito mais amplo em relação ao ocupado hoje. Então, durante 1000 anos, haverá paz. Eu não acredito que haverá pecados e destruição. Não creio nisso, porque Satanás vai estar preso. A terra vai ser cheia do conhecimento, vai ser cheia da graça, cheia do Espírito Santo, vai ter uma restauração, todos vão se curvar diante do Messias, vão adorar o Messias, e será um reino de paz. E a igreja vai reinar com o Messias. Meus irmãos, esse é o estudo. Espero que você tenha compreendido. Que Deus possa abençoar os irmãos. Peço a sua oração. E nós estaremos falando da próxima aula sobre o juízo final. Estaremos falando da próxima aula, amém? O que vai acontecer depois do milênio. Depois de 1000 anos que Cristo vai reinar na terra. É a próxima aula. Deus abençoe os irmãos. Quero pedir a sua oração pelo meu Centro de Recuperação e Sinais de Cristo, aqui em Maringá, onde acolhemos pessoas das drogas, na rua. Quero pedir oração pelo meu ministério, pela minha família, que os irmãos estejam sempre orando por mim, para que Deus continue me dando graça, para pregar o Evangelho e ensinar a sua palavra. Deus seja louvado, obrigado pela sua atenção, compartilhe esse vídeo e nos ajude a alcançar mais vida através da rede social, para que as pessoas venham conhecer a verdade do Evangelho. Que Deus abençoe a tua vida. Shalom Adonai. O Senhor é a paz. E que a paz de Cristo reine sobre a sua vida e sobre a sua casa. A paz do Senhor, meus irmãos.